Queridos, a paz do Senhor Jesus. Espero que você esteja tendo um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Espero que a mão do Senhor vá de encontro à sua vida neste momento. Queridos, eu tenho uma palavra e quero compartilhá-la com vocês. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22. Diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Queridos, acerca do perdão, a Bíblia nos ensina claramente que é dever do cristão, é dever daquele que se diz cristão, daquele que confessa a Cristo, perdoar. Jesus, na oração do Pai Nosso, ele nos ensinou que aquele que não perdoar os seus devedores, os seus ofensores, esse não será perdoado também por Deus. E essa questão do perdão, ela é muito discutida no nosso meio, né, no seio da igreja, porque essa questão do perdão, ela acaba trazendo uma certa resistência em muitas pessoas, porque envolve ofensa, envolve algum certo tipo de dano, envolve alguma afronta, algum desentendimento, perda, prejuízo. Então o perdão ele acaba sendo um assunto um pouco complexo, porque ele acaba mexendo com a estrutura emocional das pessoas, né? O perdão ele acaba mexendo com a estrutura emocional, com a estrutura psicológica das pessoas. Mas fato é que o perdão é um requisito para a salvação. Para a salvação. Embora as pessoas acham que o ato de perdoar, que a pessoa pode escolher ou não perdoar aquele que o ofende, aquele que o causa o dano, que causa o prejuízo, que causa a afronta, por mais que as pessoas pensam que elas possam escolher perdoar ou não, elas de fato podem, elas até podem sim escolher se vão perdoar ou não. O que elas não podem escolher é as consequências que vêm após a escolha. Se ela escolhe perdoar, ela será livre e será perdoada. Se ela escolher não perdoar, além de ficar presa em uma situação, ela não receberá também de Deus o perdão. Então, perdoar é um requisito para a salvação, Mas eu quero falar aqui desse texto, sobre essa questão, por que Pedro ele faz essa pergunta para Jesus? Por que ele pergunta, Senhor, devo perdoar até 7 vezes? Por que Pedro ele faz essa pergunta para Jesus? Será que naquele tempo também era muito difícil perdoar? Será que naquele tempo também a compreensão do perdão não era tão clara? Ou também se tinha essa resistência, né? Essa resistência das pessoas a se perdoarem? Como eu disse, por ser algo que envolve prejuízo, perda, ofensa, constrangimentos, né, sérias consequências, o perdão ele acaba que em todo tempo sempre foi difícil perdoar, sempre as pessoas tiveram resistências, né, quanto ao perdão. E aí Jesus pregando o amor, pregando o perdão, pregando a remissão dos pecados, né, o arrependimento, Pedro então vira e fala: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? A resposta de Jesus ela parece exagerada,
A resposta de Jesus parece que foi uma resposta exagerada, mas eu entendi nesse texto que não foi uma resposta exagerada. Que não há, embora o texto, né, fazendo uma análise textual, uma crítica textual desse contexto, a gente vai ver que sim, foi aplicado um certo exagero nas palavras de Jesus. Mas por que Jesus então aplica esse exagero? Por que Jesus então ele usa dessa hipérbole, né, que é o exagero? Por que ele vai dar uma ênfase, né, exagerada a isso? Primeiro, perdão ele não tem a ver com quem te ofendeu. Perdoar é muito mais benéfico para quem libera o perdão, para quem está liberando o perdão, do que para quem está recebendo. Às vezes a pessoa que está recebendo o perdão, ela nem vai mudar as atitudes dela, ela nem vai compreender ou talvez mudar o seu jeito de viver, a sua maneira de viver, porque você a perdoou. Talvez ela vá continuar fazendo as mesmas coisas, talvez ela vá continuar cometendo os mesmos delitos, mas você ficará livre. Você ficará livre de uma situação, de uma responsabilidade, né? Eu posso chamar isso de responsabilidade, que você terá que prestar conta diante de Deus. Então, quando Pedro pergunta até 7 vezes, Jesus logo em seguida já fala, não, até 70, até 77 vezes, até 70 vezes 7, né? Não é 77, falei errado aqui, até 70 vezes 7. Claro que Jesus não estava querendo mostrar em números, Jesus estava querendo mostrar para Pedro o seguinte, se a pessoa perdoa 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e ali ele para de perdoar, ele põe um basta e diz assim, ó, a partir de hoje eu não perdoo mais, a partir de hoje eu não vou perdoar essa pessoa mais, olha quantas vezes eu já a perdoei, olha por quanto tempo eu estou perdoando essa pessoa, olha há quantos anos eu tenho que relevar tudo, eu tenho que suportar tudo, eu tenho que entender tudo. Olha há quanto tempo eu venho tendo prejuízo, sofrendo dano por causa dessa pessoa e eu ainda tenho que perdoar. Chega. Eu vou colocar um basta nisso. Então, eu percebi que quando Jesus diz até 70 vezes 7, Jesus estava querendo mostrar para Pedro que se eu parar de perdoar, não é a pessoa que vai ser prejudicada, não é o ofensor que vai ser prejudicado, sou eu. Porque todas as outras vezes para trás que eu perdoei, todo aquele tempo que eu suportei, todas as aflições que eu suportei, todas as pancadas da vida que eu já aguentei, vão ser perdidas. Vão ser perdidas porque eu vou ter que prestar conta para Deus do todo, não de um tempo que eu perdoei, não de 7 vezes, não de 10, não de 15, não de 20, não de 70 vezes 7. Quando eu chegar diante de Deus, eu vou ter que prestar conta de um perdão para sempre, contínuo. E aí, o que vai acontecer? Por que Jesus diz, olha, Pedro, até 70 vezes 7 se for necessário? Porque vai chegar um dia que todos nós vamos olhar e falar, não vou perdoar mais. Cansei, estou cansado, não aguento isso mais. Não quero isso mais para minha vida. E aí, meus irmãos, é aí que eu estou mostrando e querendo te alertar que quem perde com isso não é o ofensor. Não é aquela pessoa que eu deixo de perdoar, sou eu, porque se eu não perdoo mais, se eu falo, não, chega, eu vou dar um basta nisso, tudo aquilo que eu já construí será desfeito, Tudo aquilo que eu já vivi, toda aquela superação, ela vai ser perdida. Por quê? Porque eu decidi não perdoar mais, porque eu decidi não suportar mais, não engolir mais certas coisas. E aí, além de tudo isso, além de toda essa responsabilidade que eu terei que prestar conta diante de Deus, vem o inimigo, vem o adversário e começa a trabalhar. Tá vendo? Para que você perdoou? Para que você superou? Para que você aguentou tanta coisa? Por que você aguentou tanto tempo? Chega, coloca um fim nisso e vai viver sua vida, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E aí o inimigo ele acaba ganhando um campo, ele acaba entrando
em uma situação que foi criada não pela falta do perdão. É isso que eu quero que vocês entendam. Não é a falta do perdão, é a interrupção. Jesus está dizendo o seguinte, que não basta só perdoar. Tem que perdoar e não pode se interromper o perdão. Amanhã eu vou ter que perdoar de novo, depois. Eu vou ter que lutar contra essa situação, lutar contra essa resistência até o fim. Porque o dia que eu decidir, não, eu não perdoo mais, chega, é eu que vou perder. É eu que vou estar perdendo toda a caminhada, todo o investimento, toda a força que Deus me deu, toda a investida de Deus sobre mim. Então, perdoar 70 vezes 7 significa não interromper o perdão. Ainda que a gente queira, ainda que a gente pense, não, isso é um desaforo, não, eu não vou aguentar isso, eu não vou suportar isso mais, ainda que a gente pense assim e relute contra isso, Jesus está dizendo, não interrompa o perdão. Não interrompa, porque se você interromper o perdão, se você recuar, se você voltar para trás, é você que vai ser prejudicado. Não é a pessoa que você perdoou, não é a pessoa que te ofendeu que vai ser prejudicado. Às vezes a gente pensa assim, eu não vou perdoar mais, eu não vou aceitar isso mais, não vou engolir isso mais, não tolero isso mais. E aí ele vai ver, e aí ela vai ver, da agora para frente, quem vai ser prejudicado é a gente. Porque enquanto você estava perdoando, você estava sendo guardado. Enquanto você estava perdoando, você estava sendo protegido. Enquanto você estava perdoando, você estava sendo perdoado. A partir do momento que você decidiu, não perdoo mais, não tolero mais, não aguento mais, não me sujeito mais, você deixou de ser perdoado. Você também deixou de ser perdoado. Você também perdeu a bênção do perdão sobre a sua vida. E aí, muitas das vezes a pessoa vira um alvo frágil, ele vira uma presa fácil para o adversário. Por quê? Porque aonde não tem perdão, tem ódio. Aonde não tem perdão, tem rancor. Aonde não tem o perdão, tem o desgosto. Aonde não tem o perdão, tem a decepção. Aonde não tem o perdão, tem a mágoa, a angústia. E aí o diabo vai trabalhando nesses sentimentos, ele vai trabalhando nessas coisas até convencer a pessoa de que não valeu a pena, de que não adiantou de nada ter perdoado. Queridos, queridas, preste bem atenção. Olha como é sério, como é grave interromper o perdão. Não basta perdoar um ano, não basta perdoar um dia, não basta perdoar uma vez. Por quê? Porque vai chegar um momento que você vai querer voltar, que a gente vai querer interromper esse perdão. Mas aí é a hora que Deus vem, é a hora que o Espírito Santo nos dá graça. Precisamos pedir ao Espírito Santo nesse momento para nos dar graça, para prosseguirmos, para continuarmos, para enfrentar a dor, enfrentar a dificuldade e perdoar mais uma vez, perdoar mais um dia, perdoar mais um mês, perdoar mais uma semana, até que Cristo consume todas as coisas, até que Cristo resolva todas as coisas, porque Cristo está no controle de tudo. Outra coisa, e eu quero te lembrar uma coisa, não posso encerrar esse vídeo sem te dizer algo. O seu perdão, o meu perdão, não inocenta o ofensor. As pessoas muitas das vezes querem interromper o perdão porque eles olham e dizem, Deus não está fazendo nada, não aconteceu nada com a pessoa que me fez o dano, não aconteceu nada com a pessoa. Olha só, eu sofri, eu estou sofrendo e a pessoa está vivendo livre, leve e solta. Não é assim, meus irmãos, não é assim que funciona. O meu perdão, o seu perdão não inocenta ninguém diante de Deus. Ninguém. Todos vão responder pelos seus atos, pelas suas obras diante do Senhor. Perdão não é inocentar ninguém. Perdão é liberar a pessoa para que ela resolva com o próprio Deus a situação. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. Que Deus em Cristo te dê força. Que Deus em Cristo te renove nesse momento. E se você estiver enfrentando uma situação difícil,
uma situação a qual você está tendo dificuldade de continuar perdoando, continuar deixando essa pessoa livre. Peça ao Senhor para te dar força, para que você não venha perder todo esse tempo que você já suportou até aqui. Amém? Deus abençoe.